Olá, tudo bem? Estamos de volta e hoje com uma redação que com certeza tira nota 20 na UERJ. Eu fiz uma análise minuciosa dessa redação de um aluno meu, Pedro Cardoso, de um dos grupos, e ela realmente está muito boa. E nela eu vou mostrar toda a estrutura, toda a parte de projeto de texto, como ele fez a tese, como ele amarrou bem a tese com a conclusão e tudo que foi envolvido durante a argumentação, as estratégias argumentativas também. Portanto, vai ser uma análise muito minuciosa e eu vou dividir esse vídeo em duas partes, justamente porque ele vai ficar um pouquinho grande, ok? Então, gente, se você que está assistindo já é inscrito no canal, parabéns, muito obrigado. Se ainda não está inscrito, por favor, agora é o momento. Vamos lá? Vamos passar então a leitura da redação. Bom, a redação já está na tela. O tema é: em nossa sociedade podemos afirmar que liberdade é escravidão? O autor, o aluno Pedro Cardoso, deu o seguinte título: Vida de 5 estrelas. E ele começa assim: Brasil, ano 1700. Manuel, escravo, corta cana por 12 horas diárias e apenas recebe a alimentação e a moradia. Brasil, 2020. Manuel, que não é escravo, trabalha por 12 horas diárias em entregas de aplicativos para garantir a alimentação e a moradia. São séculos de diferença entre os dois indivíduos, mas o cotidiano marcado pela exploração trabalhista e pela carência de direitos sociais nos demonstra que, ainda hoje, a subversão da liberdade nos remete às heranças da escravidão. Percebemos, logo, que, assim como o Manuel do passado, ainda esperamos uma lei áurea capaz de garantir a verdadeira emancipação social. A minimização do senso crítico dos trabalhadores é uma estratégia histórica para a propagação de ideologias escravocratas. Nesse sentido, George Orwell define como Ministério da Verdade o órgão governamental que limita a autonomia do empregado, a fim de garantir o controle social na mão do grande irmão. Na modernidade, a lógica não é diferente. Por vezes, os trabalhadores informais depositam toda a preocupação na quantidade de estrelas recebidas no delivery e, por outro lado, não questionam a precariedade trabalhista na qual se encontram, normalmente fadados à ausência de direitos previdenciários ou alimentares. Desse modo, cria-se um paralelo com a literatura orwelliana, visto que as grandes empresas neoliberais ocupam o rótulo de grandes irmãs, enquanto os empregados informais continuam como seus escravos. Além disso, a capitalização exacerbada de produtos, de alimentos e de propriedades contribui para o sentimento de escravidão e de carência social. O que vale mais, quem você é ou o que você tem? Com esse debate, o psicanalista Erich Fromm contribuiu para o desenvolvimento de um olhar mais empático em parte dos indivíduos ocidentais, os quais, antes iludidos por um comportamento consumista e subordinado, tiveram a liberdade de repensar sobre a própria existência do capitalismo como um instrumento de coerção e de desigualdades. Por essa reflexão, somente com a construção de uma sociedade que não naturalize situações de vulnerabilidade social, como a presença de moradores de rua ou a de famílias em cenários de pobreza, que talvez um dia quem você é valerá mais do que o que você tem. É difícil, pois, imaginar uma sociedade marcada pela autonomia responsável se, ainda hoje, a subversão do conceito de liberdade reforma as ideologias escravocratas e totalitárias. Dessa forma, apenas quando o homem alcançar o conhecimento de que sua existência e seus direitos valem mais do que valores econômicos e materiais, quem sabe a liberdade deixe de ser um sinônimo de escravidão e, finalmente, o Manuel do futuro experimentará uma vida de 5 estrelas. Ufa! Uau! Realmente é de tirar o fôlego essa redação. Bom, vamos para a primeira parte, a primeira análise dessa redação. Vamos dar uma olhadinha na introdução e também, claro, na tese. Como é que essa introdução foi feita? Inclusive, ela tem uma estratégia espetacular. Vocês vão ver agora. Por exemplo, ele faz uma narrativa ilustrativa mostrando uma comparação entre dois manuais. Um de 1700 e um de 2020, ou seja, dos dias atuais. E ele mostra que
durante a passagem de vários séculos, as coisas não mudaram muito em relação às condições de vida das pessoas. Portanto, ele vai formular a tese em cima dessa situação. Houve mudança? Não houve mudança? O que realmente está acontecendo? E aí está a tese dele. Mas o cotidiano, marcado pela exploração trabalhista e pela carência de direitos sociais, nos demonstra que, ainda hoje, a subversão da liberdade nos remete às heranças da escravidão. Depois dele ter mostrado a comparação entre o Manuel de 1700, escravo, e o Manuel do ano 2000, que ainda tem problemas sérios, trabalhistas, de qualidade de vida, ele lança essa tese. E aí faz um reforço ainda, no finalzinho, que esperamos uma lei áurea capaz de garantir a verdadeira emancipação social. Ele vai trabalhar com essa linha argumentativa e a gente vai ver no projeto de texto, logo na sequência, como é que isso se mostra ao longo do texto. Vamos lá, o projeto de texto dele, como é que ele fez isso acontecer? Bom, primeiramente lá na introdução tem aquela parte essencial, específica da tese, que mostra quais os caminhos que ele vai tomar na argumentação. Ele vai trabalhar nos parágrafos de argumentação olhando pelo lado da exploração trabalhista e também olhando pelo lado da carência de direitos sociais. Esse primeiro momento é de nós analisarmos exatamente como é que está o projeto de texto dele, já que na tese dele ele mostra que vai falar sobre esses dois caminhos, ele vai trabalhar desta maneira. Então, espera-se que no primeiro parágrafo de desenvolvimento ele trate de alguma coisa ligada à questão de exploração trabalhista. E é o que acontece. Ele fala que a minimização do senso crítico dos trabalhadores é uma estratégia histórica para a propagação de ideologias escravocratas. Então ele está falando ali que o trabalhador ele é explorado primeiramente ou principalmente por essa minimização do senso crítico. E isso acaba, nós vamos ver na hora das estratégias argumentativas, isso acaba fazendo com que ele, o trabalhador, se curve, se deixe curvar. Na sequência, ele vai ter que falar, no outro parágrafo de argumentação, sobre o outro argumento que ele lançou lá na introdução, que é a carência de direitos sociais. Então ele vai dizer, logo na declaração, no tópico frasal, além disso, a capitalização exacerbada de produtos, de alimentos, de propriedades contribui para o sentimento de escravidão e de carência social. Então, nesse parágrafo, ele vai desenvolver essa ideia. Essas duas ideias, elas vão ser retomadas lá na conclusão, para dar uma amarração muito bonitinha, perfeita. E é o que ele faz. É difícil, pois, imaginar uma sociedade marcada pela autonomia responsável se ainda hoje a subversão do conceito de liberdade reforça ideologias escravocratas e totalitárias. Ele está tomando, novamente as ideias lançadas lá na introdução. Aí ele vai estender ali na conclusão dele para dar conta de todos os aspectos, no caso da exploração trabalhista e da carência de direitos sociais. Então ele diz que apenas quando o homem alcançar o conhecimento de que sua existência, ou seja, ele ter o seu senso crítico, saber de que a sua existência vale mais do que qualquer outra coisa, aí sim ele vai acabar com essas amarras que ainda o prendem. Então, a sua existência, vamos ver como é que ele fez esse encaminhamento nas reflexões dele. Essa ideia de sua existência está vinculada diretamente, eu puxei lá para o meio do primeiro parágrafo de argumentação, ele ter conhecimento da sua existência significa ele não questionar mais a precariedade trabalhista. Então, a partir do momento em que ele tem essa consciência da sua existência e que ele não deixe que minimizem o senso crítico dele, aí sim ele vai dar conta dessa ideia de que ele é um ser que é dono de si mesmo e pode começar a buscar as modificações para a sua vida. Então, isso também está ligado ali à questão da exploração trabalhista. Deu para entender bem como o Pedro Cardoso fez esse caminho? Lá no primeiro parágrafo ele lançou o argumento,
na argumentação, primeiro parágrafo de argumentação, ele lançou a declaração e ali foi desenvolvendo, depois nós vamos ver, e logo em seguida ele puxou, amarrou tudo lá embaixo na conclusão com a questão da sua existência. Portanto, muito bem amarradinho, o projeto de texto dele está maravilhoso, está perfeito. Vamos ver a outra parte. Agora, com relação aos seus direitos. Ele vai trabalhar com a questão de vulnerabilidade social, que é uma questão realmente de retirada de direitos, e a questão de vulnerabilidade está bem amarrada com a declaração desse segundo parágrafo de argumentação, que também está muito bem amarrada lá na introdução com o argumento que ele lançou sobre carência de direitos sociais. Portanto, o projeto de texto dele está muito bem feito. Bom, assim fica a redação dele com as cores mostrando a tese, os argumentos e como isso foi distribuído ao longo da redação. Assim é que a gente garante uma nota muito boa na estrutura, na amarração, no seu projeto de texto, as marcas de autoria também. Daqui a pouquinho nós vamos voltar no próximo vídeo para dar continuação a essa ideia, a essa redação maravilhosa. Esse vídeo já está com 12 minutos, eu falei que ia ficar mais ou menos com isso, então aguardem até o próximo vídeo daqui a pouquinho.